Caro educador, você com certeza já ouviu a expressão o apagão de professores. Talvez ela pareça representar um problema nosso aqui do Brasil, mas a verdade é que essa escassez de professores é geral e não tem passaporte. Segundo o relatório da Unesco, publicado em 2024, o mundo vai precisar de 44 milhões de novos professores até 2030 só para garantir o direito à educação básica. Eu disse 44 milhões, um número que grita por si só. E esse problema não se limita aos países em desenvolvimento. Países como Japão, Estados Unidos, França e até mesmo Reino Unido também enfrentam sérias dificuldades para atrair e manter os professores nas salas de aula. A crise é global e ela tem raízes profundas, passa por formação, por valorização e principalmente pelo lugar simbólico que a docência ocupa na sociedade hoje. No Brasil, essa mesma crise tem contornos ainda mais dramáticos e é sobre isso que vamos conversar nos próximos minutos nesse vídeo. À primeira vista, analisando os dados dos últimos censos escolares realizados no Brasil, pode até parecer que o número de professores da educação básica está crescendo. De 2020 a 2023, por exemplo, tivemos um aumento de quase 30 mil docentes só nas redes estaduais. Mas esse crescimento tem um detalhe muito importante e eu diria até mesmo preocupante. Segundo o estudo do Todos pela Educação, publicado também em abril de 2024, esse aumento foi quase totalmente puxado por contratações temporárias. Enquanto o número de professores efetivos caiu 17%, o número de temporários subiu 41%. Hoje, mais da metade dos docentes das redes estaduais tem vínculos instáveis. Em 15 estados brasileiros, os temporários já são a maioria. E o que isso significa? Significa contratos curtos, processos seletivos simplificados, menores salários, poucos ou nenhum benefícios e muitas vezes ausência de formação continuada. Significa também altíssima rotatividade, com uma consequência seríssima. O projeto pedagógico das escolas vira um quebra-cabeça que nunca se completa. Se a gente considerar a carga horária do ensino médio todo, isso pode representar o equivalente a mais de 300 dias letivos a menos de aprendizado para esses alunos. Mas eu preciso dizer aqui, com todas as letras, isso não é culpa do professor temporário. É responsabilidade de um sistema que trata vínculos frágeis como regra e não como exceções que deveriam ser. A escassez de professores não é só um problema de gestão de pessoas. Ela é, sobretudo, um problema de garantia de direitos. Quando falta professor em uma escola, não é só uma disciplina que deixa de ser dada. É o direito de aprender de cada aluno que fica comprometido. É o futuro do país que começa a falhar antecipadamente. E esse impacto não é igual para todos. São sempre os estudantes das regiões mais vulneráveis, nas periferias, nas zonas rurais, em territórios indígenas e quilombolas, que sentem primeiro e de maneira mais intensa a ausência de um professor. São eles que entram em aulas de física sem professores de física. São eles que passam meses com substituições improvisadas sem nenhuma continuidade pedagógica. Isso aprofunda desigualdades, fragiliza a cultura escolar e esvazia o sentido do trabalho docente e pedagógico. Há ainda um outro agravante. Hoje, mais de 35% dos professores efetivos têm mais de 50 anos de idade. Ou seja, muitos vão se aposentar em breve. Se não tivermos políticas de renovação e valorização da carreira docente, o apagão, que hoje é parcial, pode se tornar um blackout total em nosso país. Apesar desse cenário preocupante, há alguns sinais de reação em nosso país. O Ministério da Educação reconheceu a gravidade do problema e recentemente lançou o programa Mais Professores para o Brasil, um conjunto de ações voltado para atrair, formar, selecionar e reter professores, principalmente no serviço público. E dentro desse programa, 3 iniciativas merecem destaque. A primeira delas, Prova Nacional Docente. Essa é uma proposta que pode revolucionar a forma como os professores entram na rede pública. Trata-se de um exame unificado,
aplicado nacionalmente e que poderá ser utilizado pelas redes estaduais e até municipais como etapa inicial dos concursos públicos. Com isso, espera-se resolver dois gargalos sérios: a baixa frequência dos concursos, que hoje ocorrem em média a cada 5 ou 7 anos, e a fragilidade nos critérios de seleção, que raramente avaliam as competências pedagógicas do candidato. Além disso, a Prova Nacional Docente, que já recebeu até o apelido de Enem dos professores, vai permitir que o próprio professor use a nota dessa prova para concorrer em diversas redes de ensino de forma mais ágil e qualificada. É uma medida que pode, assim esperamos, trazer eficiência para as redes e protagonismo para quem está buscando uma vaga. Segunda iniciativa que merece destaque, o Pé de Meia das licenciaturas. Esse programa mira num ponto crucial: a falta de atratividade dos cursos de licenciatura. A proposta é oferecer R$ 700 por mês durante toda a graduação para estudantes com desempenho acima de 650 pontos no Enem que optarem por fazer um curso de licenciatura. Além disso, o governo federal vai depositar mais R$ 350 em uma poupança para esses alunos, mas que só poderá ser sacada após a conclusão da licenciatura e o ingresso do estudante em uma rede pública de ensino. É um incentivo financeiro, mas com sentido simbólico. O país quer atrair bons alunos para se tornarem professores. É claro que ainda há ajustes a serem feitos. Por exemplo, vincular esse benefício a cursos de qualidade e a áreas com maior escassez. Mas a direção parece ser acertada. No início de 2025, após esse benefício ser divulgado, as inscrições para os cursos de licenciatura cresceram 23% em relação à edição anterior, totalizando mais de 1.100.000 inscrições para esses cursos. E a terceira iniciativa que eu quero destacar aqui é a Bolsa Mais Professores. Essa iniciativa foca no agora, em resolver a escassez de docentes em regiões remotas e disciplinas críticas. O programa oferece uma bolsa de R$ 2.100 mensais adicionais ao salário por até 2 anos para professores que toparem assumir turmas em locais de difícil alocação. Além disso, esses docentes também terão direito a uma pós-graduação à distância custeada pelo governo federal, que combina incentivo financeiro com desenvolvimento profissional. É uma política que busca reconhecer o esforço de quem se dispôs a estar onde mais se precisa. Essas 3 iniciativas ainda são passos iniciais, mas têm algo em comum. Elas sinalizam uma visão sistêmica da carreira docente. Não adianta atrair se a formação é frágil. Não adianta formar se não houver concursos de qualidade. E não adianta selecionar se o professor não quiser ficar. Essas políticas nacionais que eu acabei de citar são muito importantes, mas sozinhas elas não vão dar conta de resolver o problema do apagão de professores. O que acontece em Brasília pode até criar condições indutoras, mas é dentro da escola que a valorização se torna real. É no cotidiano que o professor decide se vale a pena continuar, se aquele espaço é seguro, se ele está sendo escutado, apoiado e reconhecido. E é por isso que o papel de gestores, coordenadores e lideranças pedagógicas é decisivo. A gente não pode esperar que tudo venha de cima, que tudo venha de Brasília. Tem muita coisa que pode e deve começar agora, na sua rede, na sua escola, no seu dia a dia e no dia a dia da sua equipe. Mas o que você pode fazer hoje para promover a valorização dos seus professores? Se você é um gestor pedagógico de uma rede ou de uma escola, seja ela pública ou privada, aqui vão 5 caminhos concretos e possíveis de serem implementados. Primeiro, promova o desenvolvimento profissional contínuo, mas com foco na prática e não na burocracia. As formações precisam fazer sentido para quem está na sala de aula e precisam dialogar com os desafios reais dos alunos e da comunidade. Segundo, crie espaços de apoio e colaboração. Professores precisam se sentir parte de um coletivo. Ambientes de troca, escuta e construção conjunta fortalecem a identidade docente e reduzem a sensação de isolamento que tantos enfrentam. Terceiro, reconheça o trabalho
bem feito, com feedbacks, elogios públicos e rituais simbólicos, mas também com práticas institucionais que valorizam resultados consistentes alcançados com ética, intencionalidade e compromisso. Valorizar a excelência não é criar uma disputa, é mostrar que fazer bem feito tem significado e sempre vale a pena. Quarto, invista em políticas de remuneração e incentivos atrativos. Mesmo com orçamentos apertados, que nós sabemos é a realidade da maioria das escolas, é possível sim buscar soluções. Bonificações por desempenho, gratificações estratégicas, progressões que valorizem o desenvolvimento profissional e remuneração justa também é reconhecimento. 5. Envolva os professores nas decisões. A participação docente na construção dos rumos pedagógicos e organizacionais da escola é um elemento central para o engajamento docente. Quando o professor percebe que suas contribuições são levadas em conta, ele compreende que faz parte de um projeto coletivo e tende a se comprometer mais com seus resultados. Nada disso exige milagres, mas exige algo que, muitas vezes, é mais desafiador do que o orçamento: clareza de prioridades e coerência na gestão. Valorizar os professores não depende apenas de grandes planos nacionais, depende da forma como cada rede e cada escola definem suas rotinas, suas escolhas e suas relações de trabalho. Em última instância, a valorização docente é construída no modo como se distribui tempo, atenção, reconhecimento e desenvolvimento. É ali, nos detalhes das decisões diárias, que uma cultura de respeito e permanência começa a ser consolidada ou começa a se desfazer. Com tudo isso que nós falamos nesse vídeo, o apagão de professores é consequência de uma escolha coletiva, feita ao longo de muitos anos, seja por omissão, seja por inércia, seja por descuido. Mas ainda dá tempo de virar esse jogo. O que a sua escola tem feito para manter os bons professores por perto? Quais mudanças você pode implementar hoje para mudar esse cenário? Se esse vídeo, de alguma forma, te tocou e serviu como uma pequena luz em meio a esse possível apagão, compartilhe com outros líderes e educadores. Se inscreva aqui em nosso canal e ative as notificações. Deixe nos comentários aí embaixo as práticas que fazem a diferença onde você atua. Porque quando a gente cuida de quem ensina, a gente garante que o Brasil continue aprendendo. Eu te vejo no próximo vídeo.